Bom dia a todos, vamos começar o nosso call de abertura do dia 20 de março de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado para hoje ainda é indeciso, apesar do mercado lá fora estar positivo. O SP500 com 0,44 de alta, Nasdaq 0,66, a Europa toda subindo, a Inglaterra com 0,05 de alta, a Alemanha 0,67 de alta, a França 1,02 de alta, Portugal 1% de alta, Itália 1,38 de alta e Espanha 1,53 de alta. O petróleo WTI subindo 0,93, o barril a 93,33. E o mercado abre aqui uma pequena alta, nesse momento 0,28 de alta. Agora a questão é que o nosso mercado sobe um pouquinho, o dólar cai um pouquinho e o DI cai também, seguindo o dólar. E aí a gente tem um pequeno gap de alta, mas o mercado ainda sem muita força, né, nesse início de dia. Índice Bovespa, né, tanto como o índice à vista, né, o índice futuro e o índice à vista, estão numa área de forte suporte. A expectativa é que o mercado venha respeitar esse suporte e com isso possa reverter numa alta mais consistente. Talvez mais para a semana que vem, não vejo essa semana ainda uma reversão forte para o mercado. Principalmente porque o mercado americano, apesar de estar subindo hoje, o futuro está subindo hoje, ainda tem uma expectativa de realização. Se a gente pegar o mercado americano, a gente vê que ele devagarinho vem vindo para baixo, enfim, está deixando sombras inferiores, mostrando que no final os compradores se fazem presentes, mas ele tem um objetivo ainda nos 1531, que é um suporte agora importante, e na verdade é um duplo suporte de Dow e a média das bandas de Bollinger. Então aí temos um nível de suporte razoável. Petrobras continua dentro da área de deriva, deve se manter ainda por mais alguns dias. Na mínima ele testou os 18,83, recuperou fechando com o spinning top de indefinição. Vale do Rio Doce teve uma queda forte no último pregão. Com isso fica uma expectativa de alguma correção técnica para hoje. Ele fez mínimo em 32,32. Esse 32,32 já é um suporte bem antigo. É um suporte que vem lá de trás. É um suporte que foi feito em setembro. Foi uma máxima que ele fez em setembro de 2012. Não é um suporte muito forte. Se a gente pegar um outro dia, 29/8/2012, ele chegou a 32, fez máxima em 32. E esse 32, 32 está nessa faixa aí, 32, 32,32. Passa a ser uma área de suporte um pouquinho mais forte. Então, o mercado começa um dia positivo e a expectativa é que a gente venha a trabalhar nesse campo positivo no dia de hoje. Começando então com Natura, podem postar de análise de vocês, os pedidos de vocês. O Pedro acabou liberando o fórum mais cedo e eu, por engano, aqui acabei apagando o histórico. Então, se alguém postou alguma coisa, por favor, poste outra vez. Depois que eu apaguei, não estava entendendo o que é aquilo. Aí o Pedro disse, não, eu que liberei mais cedo e tal. Aí eu já tinha apagado. Então, vamos lá. Primeiro, Natura. Natura excelente.
está na minha lista de compras para hoje. É um papel que fez um padrão de envolvimento com o Maru Bozo. Estocástico abrindo compra, está sobrevendido ainda, mas abrindo compra em 17%, teve aumento de volume. Inclusive, nós fizemos uma palestra ontem mostrando novas estratégias, e uma das estratégias foi justamente volume. Pedro, você já postou as estratégias no fórum hoje? Nós fizemos ontem. O Pedro vai postar as estratégias lá. Uma delas é volume, ou seja, volume acima justamente, né, dessa média. Toda vez que ele tiver uma média acima um volume acima dessa média de 20 períodos, que dá mais ou menos um mês, né? Ele vai acusar. Então é interessante vocês estarem acompanhando essas estratégias que a gente está botando no rastreador de candles, que na verdade é um duplo rastreador, é rastreador de candles e rastreador de indicadores, ok? E ele tem uma flexibilidade enorme para montar. Ontem eu estava falando, por exemplo, de rastreador de médias móveis, justamente a média móvel 5, né, com 8, essa daqui, a média móvel 5 com 8, e alguém perguntou se não podia montar uma estratégia um pouco menos agressiva, um pouco mais conservadora. E na hora eu montei uma estratégia, por exemplo, de 8 com 21. Então você tem uma liberdade muito grande para criar, né, as suas estratégias. E isso é que faz, uma das coisas que fazem desse rastreador um rastreador verdadeiramente inteligente, ok? E a ideia é fazer com que vocês entendam esse mecanismo, entendam essa linguagem de das fórmulas, porque na verdade a fórmula, você não precisa ser um programador, você, né, descreve, digamos assim, entre aspas, a fórmula com palavras e ele traduz essa fórmula em numa linguagem que ele vê como fórmula mesmo. E aí você tem as duas, você tem a fórmula escrita e você tem a fórmula escrita, né, na linguagem de programação e a fórmula escrita na linguagem nossa coloquial. Então é bem interessante, muito interessante esse rastreador, e eu sugiro fortemente que vocês vejam, utilizem. E sempre tem aquela opção que a gente posta já a fórmula pronta e você simplesmente copia, cola e já tem a fórmula pronta, tá certo? Nós já temos com o pregão de ontem, nós já disponibilizamos em duas terças-feiras. Ontem foram 5 e na terça-feira passada foi 5, 6. Então temos aí 11 fórmulas para vocês. O Pedro vai postar todas as fórmulas. E tem fórmulas com Fibonacci. Tem fórmula com Fibonacci, não. Tem fórmula com MACD. Tem fórmula com banda de Bollinger, médias móveis, estocástico, volume. Então tá bem interessante. Então vamos lá, Natura, padrão de envolvimento, Maru Bozo, tem uma compra rompendo 49,80, mas veja que tem um ponto negativo que é a média de 200 períodos. E eles testam banda inferior. Essa é uma estratégia também, da banda, rompendo a banda, trabalhando fora da banda embaixo, trabalhando fora da banda em cima. Outra estratégia, abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro, como é o caso dessa daqui, que sinaliza a reversão, né? Então tem uma compra conservadora rompendo 49,80, com o primeiro objetivo em 52,10 arredondando, mas veja que temos duas resistências intermediárias fortes, a média de 200 períodos e a média das bandas de Bollinger, mas bem atraente esse papel, 49,80, e obviamente tendo essas médias
né, de Bollinger, e a média, que é de 20 períodos, e a média de 200 períodos, né, entrando, rompendo as 49,80, trabalha sempre com stop mais ajustado, porque ele pode dar uma revertida, ok? Então tá aí, Natura. Próximo papel, Banco do Brasil. Banco do Brasil está na minha lista de compra hoje, 26,60. Ele tem uma bandeira aqui, né? O estocástico não chegou a ficar sobremedido, mas perdeu a força da alta, já já começa a ganhar força. Perdeu a força da baixa, já já começa a ganhar força da alta. O papel testa a retração de 38,2, testa a média das bandas de Bollinger, já reverte, já fecha rompendo a linha de tendência de baixa da bandeira e tem uma compra rompendo 26,60, com o primeiro objetivo a 27,35, stop 26,20. Bem interessante esse papel também. Ok, Croton. Croton também bem interessante. A gente ficou de ver o fechamento do papel hoje. Opa, para recomendar a compra. Veja que ele testou a retração de 50% de Fibonacci. Fechou com um martelo de reversão altista. Estocástico sobrevendido em 18%. Ainda não reverteram uma alta, mas graficamente ele está bem bonito. Pivô armado, 24,70. Vou até antecipar um pouquinho. Ele fez máximo nos 24,64. Vou botar 24,70 como compra. E objetivo na média das bandas de Bollinger de arredondar 25,35. Então, Croton 24,70 para 25,35. Isso aí dá 2,63 de alta. Vou botar o stop de 1,5. 24,70, 1,5% menos, 24,30. Oi? Uai. O que fizeram com o candle de ontem? Ah, não, ontem já tinha dado uma compra aqui conservadora, né? Exatamente. O que fizeram? Roubaram meu candle. Quem levou meu candle embora? Tá aí. Então, primeiro, ontem já teve esse primeiro trade, já chegou no objetivo. E agora 27, então vamos lá. 25 e 37. Acho que foi até a máxima, né? 25 e 32. A banda está em 36, tá? 25 e 37. Então uma compra. Ele tem uma resistência intermediária nos 25,90, mas o objetivo maior agora, rompendo a média das bandas, é buscar a banda superior de Bollinger. Então 25,37 compra, 26,70 objetivo. Vinte e cinco e 37 para 26,70 dá 5,24. Esse primeiro trade aqui, 25,37 para 25,90 dá 2%, tá valendo também. Tá certo? 2% tá valendo, stop de 1% no caso desse primeiro trade aqui. E buscando a banda superior de Bollinger, stop de 2%. Bem interessante também esse papel, eu gosto muito dele. Eu e o Pedro, né, Pedro? Esses papéis da área de educação realmente são bem robustos. E teve e teve e teve
Parece um resultado bom aí. Saiu ontem. Vamos lá. Depois de Croton temos Pomo. Pomo 4. Pomo tá dentro daquela formação, né? Ainda não tá maduro. Aquilo que eu disse, é um papel que ainda está formando a figura de continuação. Então ainda vai demorar um bocado, né? Na verdade, ele vai dar uma compra quando romper essa figura para cima. E por enquanto ele está no fundo dessa figura e não no topo. Então tem que esperar aí alguns dias para dar uma compra nesse papel. VVMF3. Não tá bonito ainda não. Papel muito dímido, estocástico para cima, papel estocástico para baixo, papel para cima, deixando sombras superiores. Então ainda tá embolado aqui. Ele pode eventualmente até subir, mas eu não vejo papel com força para subir agora no curto prazo não. Ele testou a banda, a média das bandas, querendo melhorar, mas teria uma compra. A gente, esse papel não vai para a tabela, teria uma compra rompendo nos 13,77 com objetivo a 14,10. Mas por enquanto não vejo muita força para esse papel. Ok, Ambev. Ambev perdeu a força da alta, perdeu, ele fechou em queda, né? Fechando em queda, ele perdeu, né? Descaracterizou essa linha penetrante de alta. Então precisa fazer uma nova figura de reversão para recomendar a compra. Então hoje não vai para a tabela esse papel, rompendo 86,10 pode até ser uma compra, mas a gente só recomenda papéis com figuras de reversão, enfim, aquelas que respondam por que eu estou comprando. Rompimento de uma resistência pura e simplesmente não é suficiente para a gente recomendar a compra. Inclusive o estocástico sobrevendido, neutro, ainda eu acho que não vai ser hoje não. Os em Minas. Os em Minas ontem acabou também desfazendo esse Harami de alta, havia testado já a retração, praticamente a retração de 50%, testou a média das bandas, e aqui também estocástico vendido, mostra que talvez tenha dificuldade em subir. Ele, apesar de ter recuperado bem as perdas do dia, não tem recomendação de compra para esse papel. Gafisa. Gafisa, Flâmula, objetivo da Flâmula 266. Papel fechou com uma linha penetrante de alta e acabou vindo para cima ontem. Testou os 3,90. Nem sei se a gente está comprado nesse papel agora ou não. Mas não estamos comprados. A gente soltou uma compra que parece que não pegou. Hein? Bom, ele fechou com um spin top de decisão. O estocástico comprado. E aqui você tem duas situações. Teoria de Dow dizendo que o papel tem queda. Banda de Bollinger dizendo que ele pode subir. Gráfico japonês tinha fechado com uma linha penetrante de alta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele fechou aqui a 384.
Ele fechou cravado em 384. Ou seja, isso aqui lembra muito uma linha de contra-ataque. Um corpo muito pequenininho para ser uma linha de contra-ataque. Mas ele, 2 dias seguidos, candle de alta e candle de baixa, fecham no mesmo nível. Linha de contra-ataque, no caso de continuação de queda de baixa. Não tem que ver como é que esse papel vai se comportar. Ele teria uma compra aqui só se romper a máxima do dia em 3,92. Então ele deixa isso aqui, não chega a ser uma figura de queda, é uma figura de indefinição que eu estou considerando muito mais como uma um dia de realização em relação ao dia anterior do que uma reversão. Não é figura de reversão, é uma figura de indecisão. Ok? Então, por enquanto, também ficar meio com o pé atrás com esse papel. Gafisa, Educação, Colmeia. Petro, se trabalhar vendido, qual o ponto de venda e compra? Petro está numa área de deriva. Se perder o canal de deriva, aí é uma venda. Se perder o canal de deriva na compra, se perder o canal de deriva para baixo, é venda. Se perder o canal de deriva para cima, é uma compra. Deriva é aquela figura que pode ir para qualquer um dos lados. E o lado que for, você mede a distância entre suporte e resistência e projeta ele para baixo. Se romper para cima, projeta para cima. Se romper para baixo, projeta para baixo. E no caso aqui, romper para baixo, está bem definido, retração de 50%. Perdendo 18,83, ele vem para 18. Rompendo para cima, perdendo 19,58. Ele vem para 20 e 40. Referência educação é a solução. Referência a Croton, a qual você e Pedro gostam tanto? Por que a gente gosta tanto desse papel? Porque é um papel fortíssimo. É um papel que tem um potencial de alta. Se você pegar Croton, vamos aqui, esses papéis. É porque ele perdeu bastante o histórico dele quando ele saiu, né, de Croton 11 para Croton 3. Mas no papel, olha só, ele cai pouco, sobe muito, cai pouco, sobe muito. Pegar em Anguera também a EDU 3, que tem um histórico. Vamos pegar aqui um gráfico mensal. Olha só as puxadas que esse papel dá. Então são papéis que, pelo gráfico mensal, olha só como é que ele respeita bem. Isso aqui é média de 5,8. Tá certo? Ele sobe, ele respeita bem o gráfico. Papel que respeita bem o gráfico, a gente tem que gostar. No caso agora aqui, com a expectativa agora seria o quê? Sai da banda inferior, vai buscar superior, sai da superior, busca inferior, sai da inferior, busca superior, sai da superior, vai buscar onde? Inferior. Enquanto o padrão de comportamento repetitivo se mantiver, a gente tem como determinar o movimento do papel. Então nesse mês ele está vindo para baixo, mas nada impede dele chegar a retrair 50%, testa a média das bandas para depois voltar a subir. Uma hora esse padrão vai romper. Enquanto ele não romper, a gente tem como surfar nessas ondas. E aqui, por exemplo, no gráfico de diário, ele está testando os 50%, né? As bandas abertas, a banda inferior principalmente, aberta, vem testando.
E ele tem um primeiro objetivo, ele já teve lá, tem um primeiro objetivo, um suporte, né? Forte nessa faixa aqui de 36 de 67. É um negócio que eu tô vendo aqui, o dólar começando a subir, na mata negativa, mas na máxima do dia. E aí com isso nosso índice perdendo força. Então a expectativa, por exemplo, para a Croton é que ele continue realizando. Vamos lá, LLX. A LLX também bem dentro de um comportamento repetitivo. Vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima. A expectativa agora aqui é de realização. Perdendo 2,33 é a venda, com objetivo a 2,20, que é a média das bandas de Bollinger. Então LLX perdendo 2,33 é para vender. Tem o primeiro objetivo a 2,28. 2,28 seria 2,14 de queda, já é o suficiente para dar uma venda. Mas ele tem um objetivo maior aqui nos 2,20. São 2,33 para 2,20, dá 5,50, 5,60 de queda, stop de 2%. E aqui eu vou tirar esse estudo e vou. E aqui temos aqui uma onda 1, onda 2, onda 3 de Elliott. Essa onda 4, talvez ele não chegue aqui. Ele tem um limite para chegar aqui, mas talvez ele não chegue. Porque sendo uma onda 4 é uma onda mais exatamente como está acontecendo aqui. É uma onda mais de deriva, onde uma flâmula tende a ser formado aqui. Tá certo? Estão perdendo 2,33 é venda. Ele tem 2,28, que é um suportezinho aqui. 2,24, que é a retração de 50% de Fibonacci. Se eu puser o último movimento, veja que ele está lá praticamente nos 2,28. Então, o primeiro trade eu vou botar do dia, né, o maná do dia vai ser 2,33 para 2,28. Dá 2%, né? Deixa eu ver aqui. Dá 2,15. Mas eu acho que esse papel vem mais. Eu acho que ele vem aqui para 2,20 nessa faixa. Põe 2,20, Pedro. 2,33 para 2,20. Bom, o futuro já negativou. Mercado abrindo agora aqui. Dá uma olhadinha aqui em CETIP. CETIP ficou feio. L-REN. Também tá mais ou menos. HGTX3. Abriu para baixo. TIMP3. Abriu para baixo. Valide 3. Então, olha a Natura aí. Valide padrão de envolvimento. Testou a retração a média de 200 períodos, a banda inferior.
Valide tem uma compra mais tranquila, rompendo a resistência de 39 e 32. Estocagem comprado, divergência de fundos, abriu fora, fechou dentro. O papel tem um objetivo maior aqui em cima, tem um outro aqui. E tem aqui a média de 4,50, em torno de 4,50, 40,50. R$39 e 33 para 40 e 50 dá 3%, 1,5% de stop aqui para Valide. Dá uma olhadinha aqui, Vale do Rio Doce abrindo em alta, dentro de uma expectativa de uma recuperação técnica. Vamos ver Natura. O problema de Natura é que já abriu com um gapzinho, pode realizar. Outros papéis aqui. Rápido. Aqui Rapid 4 rompendo 11,88. Ixi, o que é isso? Completamente diferente. Ele tá um pouquinho longe. Põe um alarme aí, Pedro. Em 11,70. Mandar ele tem que romper 11,70. A média das bandas está em 11,70. 11,70 compra. Objetivo a 12. A 2,56, top de 1,5. Gente, vocês podem perguntar, viu? Mercado abrindo, ninguém tem nenhuma pergunta? Semig é venda. Vamos ver como é que vai abrir Semig, o leilão de Semig aqui. 25,80. 23, brincadeira, né? Que já vai abrir socando Semig. Sem dó nem piedade. Fecha com um belo de um enforcado. Por enquanto, 22,95. Ô louco, meu. Vai abrir com gap aqui embaixo. 23. Já... Qual? Esse papelzinho às vezes. Põe comprando na máxima do dia, rompendo 25,60. Objetivo 27,20. Não, 27,20 não, 26,70 que a gente falou, né? 26,70. 25,60 para 26,70. PK tem aqui uma figura de realização, né? 104,26 seria uma venda para PK com o primeiro objetivo na média das bandas de Bollinger era em 101,90. 104,26 para 101,90.
Dá 2,20 de queda, 1% de stop. E aqui ele já abriu, por enquanto respeitando essa linha de tendência de alta. Toma venda só para perder 104,26. Antes disso, nada feito. Ô Alex, eu sempre esqueço. O Léo faz as de logística, CCR, Eco-Rodovias, alguma dessas? Não, ele só tá fazendo. Ele só tá fazendo Localiza, Locamérica. Por enquanto é só logística. Bovespa negativo, a mínima do dia. Petro e Tube no campo negativo. Mas Petro respeitando os 18,83. Tá, mas ele pretende fazer, não? Deve permanecer dentro dessa área de deriva aqui. Vai confundir. Olha, eu acho que não vale a pena não. CSN já volta a realizar outra vez. Abriu até no campo positivo. Finalizando um repique de alta. Nova queda. Rapid 4. Rapid 4 solta a compra. Objetivo 12. Põe uma compra em 11,72. Oi? A MRV continua vindo para baixo, né? Por enquanto fica fora desse papel. MRV 0,10 de queda. Bem vendido, ou seja, um papel que cai desse jeito é porque tem um fundamento muito ruim. Não é simplesmente uma realização. Então, muita cautela com esse papel. Olha aqui, o IBR. O IBR tem essa figura que lembra uma... Deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por enquanto é uma flâmula. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5 para baixo. Nada impede ele quebrar o padrão. Põe o alarme 722 para o IBR, Pedro, por favor. E 722 hoje quebra 3 resistências. Média das bandas, linha de tendência de baixa e a máxima do dia anterior de 722. Objetivo 734. 722 para 734 dá 1,66 de queda. OGX subindo um pouquinho, mas antes de romper 267 eu não faço nada com esse papel. Fico só olhando. Lynx 3, apesar de pouco, um histórico pequeno que ele abriu o capital agora, você vê que ele armou um pivôzinho aqui e pode querer melhorar. Sobe, cai, testou a retração de 61,8, querendo melhorar. De qualquer maneira tem uma linha
de tendência de alta aqui. Uma comprinha para esse papel seria rompendo 32,55. Mas ainda é fraco, né? Isso aqui tem pouca liquidez. Ele tá na massa, abriu com pouca liquidez, um negócio só. Engraçado que pelo nível de demanda desse papel, a expectativa era que ele viesse a ter muito mais liquidez do que está tendo. Vamos ver como é que a Ambev está abrindo. Ai, o que houve aqui com a Ambev? Esquisitão. É o template. Tá esquisito esse negócio aqui, viu? Bom. Ambev sem força. Vamos ver Gerdau subindo um pouquinho. É, a Natura tá esquisita, né? Natura, não sei, tô com o pé atrás. Esse papel é capaz de dar uma explodida, mas eu tô com o pé atrás com esse papel, cara. Tem essa média aqui logo em seguida, um pouco. Se eu não tivesse aberto com tanto gap. Oi? 200 períodos. 200 períodos. É de 200 períodos. Banco Brasil também não foi. CEMIG, pô, brincadeira. CEMIG não abriu até agora. CEMIG, os caras vão destruir o papel na abertura. CEMIG tem. Pô, leilão de CEMIG 23. 23, você vê que ele vai abrir aqui embaixo, gente. Aqui embaixo. 23 bola bola. Quer dizer, aqui embaixo não, mais. Abaixo da retração de 61,8. Ele vai abrir aqui embaixo. Eu não vi o que saiu não. 25,80 para 23. 10, 11% de queda.
CEMIG, 11% de queda. Alguma coisa aconteceu. Isso é alguma coisa no. Eu recebi. Flash note aqui. Light também veio com uma queda forte, 7,80. Eu tô tentando ver o que as notícias em relação a esses dois papéis. Ó, te mandei, quer ver? Dá uma olhada. Light 18,70. Semiga abriu, hein? Oi? Semiga abriu já. Light também, abriu agora. CEMIG com 10,5 de queda. Bom, deram uma socada boa. Light com 9% de queda. CEMIG com 10,5 de queda.
Não sabe se tá vendo? Você tá vendo aonde? Vira aí, deixa eu ver. Tem até ilha chamada Hab. Resource Accounting and Budget Changes. Mas não tem ainda. Charge. Então copia esse troço aí e joga no Google. Saiu uma. O Didi passou por aí? Bom, enfim, saiu uma notícia aqui, eu tô tentando descobrir o que significa esse troço. O Bradesco soltou um relatório aqui dizendo que vai ter uma redução significativa no Pode ser o. Bom, enfim. Notícias negativas. Isso é uma notícia negativa aqui de. Mas não. Não, mas lá embaixo. Bom. Fato é que já era. Quem tá comprado já entubou. Continua sendo. Vamos lá, vamos ver os em Minas aqui. A notícia vai sair, com certeza. Os em Minas abrindo pequena queda, né? O CSN também vindo para baixo. Bradespar que vem com resultado ruim. A expectativa era até que ele viesse mais para baixo, está segurando bem. Bom, então é isso. O mercado parou. Instável, 0,25 só de queda no nosso índice à vista. Vários papéis aqui ainda no positivo. Vale do Rio Doce para cima, como era esperado. E Petrobras dentro do canal de deriva, negativo. Mas dentro do canal de deriva. R$18,88 tem suporte em R$18,83. Vamos ver se ele vai respeitar esse suporte. Não, ou não, né? Ok? Bom, vamos encerrando por aqui. São 10 horas e 26 minutos. Ninguém tiver mais perguntas, a gente volta às 10h30 com o nosso Operando Mini Índice ao vivo e já com a abertura do mercado americano, ok? Então a gente daqui a 5 minutos, 3 minutos a gente está voltando. Obrigado a todos, bom dia e até lá.